ela não está a nosso favor. Quando a condição, muitas das vezes, ela parece estar contra ti, estar contra mim. Mas nós podemos olhar nas Escrituras que é neste momento, é nessa hora incerta, é nesses momentos que Jesus Cristo se faz presente, operante, nessas oportunidades, aonde muitas das vezes o seu filho está talvez passando por um momento frágil na fé. Você está passando por talvez uma debilidade, uma doença, mas é neste momento que você e eu devemos exaltar a Ele e engrandecê-lo, porque Ele é um Deus real, Ele é um Deus presente. Nós podemos olhar nas Escrituras apenas alguns acontecimentos. Em Mateus 8:23, ali você observa uma passagem muito conhecida, onde os discípulos, eles pensavam que estavam naquele lugar, naquele barco, no meio daquele mar, onde as ondas começaram a afligir aquele barco, jogar eles contra a maré, tentar derrubar, tentar matar aqueles discípulos. Mas eles pensavam que estavam sozinhos e iriam perecer. Pensavam que a morte estava à mão e que iriam morrer. Mas se você observar, eles não entenderam que o dono da vida estava presente naquele barco. Que Jesus Cristo estava presente naquele barco, mas estava dormindo. Era necessário acordar, ir até Jesus e chamar Jesus à cena. Você observa que as ondas não foram capazes de acordar a Jesus. A tempestade, o mar tempestuoso não foi capaz de despertar Jesus Cristo daquele sono. Então, Salmo 118, versículo 5, ele se cumpre naquele momento onde os discípulos estavam naquele barco. Onde diz assim: eu clamei ao Senhor na aflição, e o Senhor me respondeu e me colocou no lugar seguro. Então, quando aqueles discípulos foram ao encontro de Jesus e chamando Jesus à cena, Jesus Cristo, ele desperta e diz: mar, acalma-te. Vento, acalma-te. E naquele momento, tudo se fez calmo. Jesus Cristo entrou em ação. Mas o que teve que acontecer para Jesus entrar em ação naquele momento? Tiveram que chamar a Jesus Cristo. Tiveram que chamar a presença dele operante naquele lugar. Jesus Cristo está em sua vida, está em sua família, mas muitas das vezes eu e você não chamamos Jesus à cena. Como diz o nosso mensageiro, uma porta dentro de uma porta, nós muitas vezes colocamos Jesus assentado em um determinado cômodo, colocamos Jesus assentado em um determinado lugar, mas não damos a Ele a liberdade para adentrar em nossa vida e tomar conta de todos os ambientes. É isso que você devemos fazer, dizer: Jesus, venha e opere aonde o Senhor achar lugar, venha, opere aonde o Senhor quiser, mas venha e lidere a minha vida. É isso que eu e você devemos fazer, tomar Jesus Cristo em sua palavra, porque Ele permanece sendo o mesmo essa noite, e Ele quer operar através de ti. Ele quer te usar, Ele quer fazer de ti um vaso de honra. Aonde? No átrio dele. Nos átrios do Altíssimo, Ele quer te usar como uma ferramenta, como um vaso de honra para honrar a Ele. Às vezes nós pensamos que Ele não está, talvez, atendendo a nossa oração. Às vezes nós pensamos que Ele não está atendendo o nosso chamado. Apenas uma passagem onde você e eu conhecemos. Havia uma senhora negra de cor, lá em Mênfis, onde ela estava passando por uma tribulação tremenda, onde seu filho estava acamado. Seu filho estava andando com companhias erradas,
aonde ele nasceu debaixo de um lar cristão, aonde ele nasceu debaixo de um ensinamento, mas ele estava naquele momento, havia contraído uma doença, o nosso mensageiro vem falar que é sífilis, essa doença, e colocou aquele jovem naquela cama, porém, quando ele começou a ter companhias erradas, ele estava em uma condição perdida. Mas aquela mãe, ela não aceitou aquela condição. Eu quero dizer para ti, não importa a condição que você esteja passando, não aceite essa condição. Clame o nome do Senhor Jesus Cristo e Ele irá te socorrer. E naquele momento, aquela mulher, aquela mãe começou a clamar e pedir: Senhor, envia o seu Elias para esta casa. Como aquela viúva de Serepta enviou aquele profeta, mensageiro, para ela, socorrer ela e seu filho que estava morrendo. Então Deus fez com que aquele voo parasse naquele lugar, aonde o nosso mensageiro estava indo para o Texas, Dallas, no Texas. Deus colocou um problema no motor daquele avião, fazendo aquele avião repousar. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava guiando o seu mensageiro. Nem ele sabia o que estava acontecendo. Ele entra naquele aeroporto, ele desce daquele avião. E o anjo do Senhor diz assim: Billy, comece a andar comigo neste momento. Então aquele mensageiro começou a andar, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Pare, dobre à direita, ande um pouquinho mais. Mas o que está acontecendo? Ele parou em frente a uma loja, não estava entendendo. E Deus começou a guiar ele. Desça um pouquinho mais na rua. Vá até aquela casa. E ele passou, ele olha, ele observa uma senhora de cor. E ele passa por ela e ela o chama. Ei, pastor. Ele com o chapéu em sua cabeça não entende o que estava acontecendo. Pastor, você me conhece? Você sabe quem eu sou? Deus disse que enviaria o Elias para esta viúva. Então ele ouviu o clamor daquela viúva, daquela senhora de Mênfis, fazendo o avião parar. O que ele não pode fazer por ti esta noite? O que ele não pode fazer pelos seus filhos esta noite? Então o profeta adentra a casa daquela mãe e ele começa a ver que aquela era uma verdadeira casa de oração, onde havia uma placa e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, escrito dentro daquele lar. Ele pede para aquela senhora: senhora, pode você orar neste momento? Ela sim se ajoelha na cama, aquele filho gemendo, e o nosso mensageiro diz: eu pude ver que aquela mulher tinha o favor de Deus, era uma senhora de oração. Então o profeta começa a orar, e naquele momento, quando aquele jovem começa a dizer: eu estou perdido, ele começa a dizer e expressar: eu estou vendo a luz, está ficando claro, eu estou voltando. E aquela mãe começa a regozijar, e ela pôde entender que Deus havia atendido a sua oração, enviou o profeta para ela, e Deus pode enviar o seu Espírito para ir aonde você estiver, não importa o que você está passando. Ele é o mesmo de Hebreus 13:8, qual nos diz que Ele é o mesmo Deus operante ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele atende. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar. Ele atende. Se você precisar de um amigo, chame Jesus.
de uma rocha, chame Jesus, do alívio do peso da cruz, chame Jesus, se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus, se a lágrima torna a rolar, chame Jesus, se o mal amargo estiver, chame Jesus. Ele atende, Ele atende, todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu, Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus, chame a cena. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende, Ele atende, todas as vezes que eu precisei, é verdade, e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu, Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, te apresse a clamar, Ele atende.